Vamos encapsular tudo aquilo que faz sentido para que a gente não precise externalizar informações que não têm necessidade. Essa com certeza é uma excelente definição pro encapsulamento, mas nós vamos ver isso mais a fundo no vídeo de hoje. Então, se tu tem dúvidas sobre o que é encapsulamento em C#, fica aqui comigo porque a gente vai falar sobre isso. Então, pega teu café e bora lá! Fala galera, Henrique Tiareta por aqui e o vídeo de hoje vai ser a continuação da nossa série que a gente tem aqui no canal sobre POO, Programação Orientada a Objetos, onde nessa série, além de a gente ter um overview sobre o que é realmente Programação Orientada a Objetos, a gente está vendo cada um dos pilares em vídeos separados com o maior número de detalhes possíveis para que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre o que é Programação Orientada a Objetos. Então, se tu ainda não conhece essa série aqui do canal, eu te convido a conhecer ela, vou deixar o link aqui em cima rolando para que quando tu terminar de ver esse vídeo, tu pode ir lá e realmente dar uma olhada nos outros vídeos. E hoje nós vamos falar sobre o encapsulamento, que muitas pessoas dizem que é o primeiro pilar, né, digamos assim, da Programação Orientada a Objetos, mas eu não costumo tratar ele assim. Eu acho que todos os pilares são importantes, todos os pilares têm o seu nível de importância e nenhum chega a ser mais importante do que o outro para dizer que esse é o primeiro, segundo, terceiro, enfim. Esse é um pensamento que eu tenho, então por isso que eu estou trazendo o encapsulamento hoje aqui para vocês. Então, para começar, o que seria encapsular, né? O que seria um encapsulamento em si? O encapsulamento a gente pode definir como uma única palavra, que é wrapper. Wrapper em inglês é embrulho, né? É o ato de embrulhar. E o encapsulamento é exatamente isso. É todo o embrulho que tu faz, é tudo aquilo que tu encapsula, que faz sentido estar junto, mas que não faz sentido externalizar. E isso vem muito de encontro com um outro pilar, que é a abstração, que a gente ainda não viu, que vai ser o próximo vídeo dessa série, onde a abstração ele realmente esconde esses detalhes que não fazem sentido tu externalizar. Então, para ficar um pouco mais claro, imagina que tu tem uma classe e dentro dessa classe tu tem comportamentos, tu tem eventos, só que esses eventos, eles fazem sentido somente dentro dessa classe. Nenhuma outra classe faz sentido acessar diretamente esse evento ou essa propriedade. E é aí que entra um outro ponto importante do encapsulamento, que o encapsulamento ele trabalha diretamente com os modificadores de acesso. Então a gente tem alguns modificadores de acesso dentro do C#. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal só sobre modificadores de acesso. Vou botar aqui em cima para tu dar uma conferida. Mas é importante tu saber que o encapsulamento ele vai lidar direto com esses modificadores de acesso. Porque como a gente está falando de não externalizar informações sem sentido, para tu não externalizar elas, tu tem que modificar o acesso dela. Então é por isso que o encapsulamento lida diretamente também com modificadores de acesso. Então, na teoria, galera, ele é bem tranquilo de entender. Eu acho que até é um dos mais tranquilos de entender dentro da programação orientada a objetos. Mas para que fique ainda mais claro para ti, para a gente sair um pouco da teoria, vamos agora para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar um exemplo simples ali de como que tu pode usar o encapsulamento. Muito bem, então já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que tu pode ver é a aplicação que eu criei também sem nenhum mistério. Eu simplesmente criei uma classe aqui chamada car e dentro dessa classe a gente vai ver alguns exemplos, né, de como usar o polimorfismo. Então, se eu vier aqui e abrir a minha classe car, vocês vão ver que é uma classe também super simples, onde eu tenho a velocidade e eu tenho aqui o get e o set dessa velocidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho uma propriedade que é a velocidade, mas aqui no meu get e no meu set eu estou dizendo assim, olha só, eu quero que tu busque a velocidade, que é essa velocidade aqui que vocês estão vendo, e eu quero que tu sete a minha velocidade igual o valor que eu estou recebendo. Esse valor que eu vou receber lá de quem chamar, né? Só que a gente tem algumas outras questões aqui que a gente vai ver. Só que dentro desse método aqui, dentro dessa classe, vocês podem ver aqui que eu tenho um método chamado de acelerar, né? Um método de aceleração. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que o meu speed, a minha velocidade, que está aqui, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai incrementar mais 20. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o usuário pode passar uma velocidade para o meu método, né? O usuário pode entrar nessa classe passando uma velocidade e quando eu chamar o método de aceleração, eu vou pegar essa velocidade e incrementar mais 20. É isso que o método está fazendo. Então, por isso que eu estou dizendo aqui no meu set que ele vai pegar o speed e vai atribuir o valor. Então, muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vier aqui para minha classe program, vocês podem ver que a minha classe program aqui, ela tá
realmente só com o que veio padrão, eu não coloquei nada nela. Então eu vou começar digitando var car igual a new car. Então vocês podem ver que aqui eu já estou utilizando, eu já estou instanciando essa classe, ou seja, eu estou dando um new car e aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um objeto, estou criando uma instância da minha classe car. Então se vocês forem ver aqui e eu fizer um car ponto, ó, a única coisa que eu tenho aqui, eu tenho o meu speed e eu tenho o meu método que eu tenho aqui dentro. E por que isso? Simplesmente porque a forma que eu vou calcular a minha aceleração não importa para quem está chamando. Tu entende que essa forma, esse cálculo de aceleração é realmente algo que somente a classe carro precisa entender, porque é ela que vai fazer isso. Agora, se eu criar outra classe dizendo, vamos calcular a aceleração de um Onix, vamos calcular a aceleração de um Jetta, tu entende que essa classe Onix e Jetta não precisa saber como que vai ser feito esse cálculo. Ele só precisa passar as informações que ele quer. Ó, a minha aceleração é 50. Então, como vai ser feito? Não interfere. E é por isso que nesses momentos a gente utiliza o encapsulamento, porque se eu vier aqui dentro da minha classe carro, essa minha velocidade aqui, não importa como ela vai ser calculada para quem está de fora. E simplesmente por isso que a gente tem um método que se chama aceleração, que é um wrapper, que ele vai embrulhar isso e dentro desse método ele vai ter toda a regra de negócio da aceleração. Então para quem está chamando ele, como eu disse antes, vai passar, olha, minha aceleração é 50. Agora como vai ser feito esse cálculo? Não interfere. Quem tem que saber isso é a classe carro. E é por isso que aqui dentro da minha classe, dentro do meu speed, eu coloquei ele como private. Ou seja, ele vai ter acesso somente dentro da minha classe. O único que eu tenho acesso fora da minha classe é esse aqui, que é o meu getter e o meu setter, que é a regra de negócio, o cálculo que eu estou fazendo aqui. Se eu não quisesse ter esse get set, beleza, eu não precisaria ter. Eu faria uma outra forma, um outro cálculo para poder ter esse resultado. Mas aqui eu preferi fazer nesse exemplo para mostrar bem para vocês. Então, em resumo, o meu speed, esse cara aqui, eu não preciso ter ele fora da minha classe, porque não interessa como que vai ser calculado. A única coisa que interessa é eu tenho um método de aceleração e esse método vai receber um valor e esse método vai fazer todo esse contexto. Então o que acontece? Se eu vier aqui, por exemplo, dentro da minha classe program, eu posso dizer assim, ó, car.speed, que é o que eu tenho liberado, ele vai receber 40. Que seria 40 km por hora. E o que eu posso fazer agora? Como eu já tenho a minha propriedade pública recebendo esse valor, eu posso calcular a minha aceleração. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um car ponto e chamar o meu acelerador. Tá? Então o que acontece? Esse meu método aqui de acelerar, ele vai pegar o meu speed, que eu estou setando aqui, que é a minha propriedade pública, e ele vai simplesmente atribuir e vai fazer o cálculo. Perfeito, se eu vier aqui no meu Program CS e eu mudar aqui o meu Hello World, ao invés de eu retornar esse cara aqui e eu dizer assim, vamos usar uma string interpolation aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o meu speed e vou dizer que vai receber o meu car.speed. Perfeito, aqui então o que eu fiz? Eu simplesmente disse que eu setei a minha propriedade pública como 40 e chamei o meu método de aceleração, o meu método accelerate. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente ter toda a minha regra de negócio encapsulada, ou seja, eu não estou externalizando isso e depois eu só quero retornar a minha velocidade final. Então lembra que eu coloquei 40 aqui e a gente tem a regra de negócio aqui que ele vai pegar a minha velocidade que eu passei e atribuir, acrescentar mais 20. Então se eu vier aqui no meu terminal e der um .NET Run, vocês podem ver que a minha velocidade é 60. Se por algum motivo eu tiver que mudar essa minha regra de negócio, putz, agora dentro do meu método eu tenho que atribuir mais 40 ao invés de 60. Eu vou simplesmente mudar aqui sem afetar nenhuma outra classe, porque isso está encapsulado. Então se eu vier aqui de novo e der um .NET Run, agora a minha velocidade é 80. Então é por isso que a gente utiliza o polimorfismo, simplesmente para a gente conseguir embrulhar todas as informações que a gente não necessita externalizar dentro da classe que realmente precisa fazer sentido para que exista lá. Então a gente conseguiu ver aqui um exemplo muito bacana sobre o encapsulamento,
que a gente também pode usar como referência uma cápsula, né? Colocar tudo dentro de uma cápsula. A gente viu aqui como que a gente pode utilizar e o porquê que é importante ter esse paradigma, né? Esse pilar da programação orientada a objetos, e eu tenho certeza que isso enriquece muito o teu código. E agora eu queria já te pedir de coração para tu te inscrever aqui no canal se tu curtiu esse conteúdo, se realmente te ajudou, porque é com a tua inscrição que eu sei que meu trabalho está indo até ti, que eu sei que meu trabalho está contribuindo com o teu conhecimento. Então já clica aqui no botão inscreva-se para me dar essa força, é totalmente gratuito. E também se tu tiver qualquer sugestão de conteúdo ou alguma coisa que não ficou bem clara para ti, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre estou trocando uma ideia com a galera. Eu realmente te agradeço de coração por tu ter ficado aqui comigo no final do vídeo. Eu realmente espero que tu fique muito bem, tenha uma ótima semana, bons códigos, e eu te vejo na semana que vem. Até lá!